Oi, gente, estamos aqui para a 8ª aula do nosso curso de escatologia. Você que tem nos seguido desde o início, chegamos aqui à 8ª aula. Você que não tem seguido, você pode rever os vídeos anteriores, estão todos abertos lá no canal do Ministério Justiça e Poder no YouTube. Hoje nós vamos falar de um próximo momento Kairos. Só revendo o que nós vimos lá na primeira aula, que nós falamos dos momentos Cronos e dos momentos Kairos. Ou seja, o Kairos é um tempo específico em que algo muito importante acontece. E o Cronos é um tempo que passa entre um Kairos e outro. Então nós citamos vários Kairos aqui e colocamos que o próximo Kairos que nós estamos aguardando é o arrebatamento da igreja. Depois nós temos um tempo Cronos de 7 anos, né, que são, desses 7 anos, 3 anos e meio são chamados de período, é chamado de período da grande tribulação, é chamado também esses 7 anos da última semana de Daniel, e nós temos falado nas últimas aulas sobre esse período Cronos, chamado de grande tribulação, de última semana de Daniel, 7 anos de Cronos. Terminado este Cronos, esses 7 anos, nós vamos ter um próximo momento Kairos. E o próximo momento Kairos é a chamada segunda vinda. Alguns chamam de parousia. É quando Jesus volta novamente. E nós vamos falar hoje sobre este momento Kairos, que é o momento da segunda vinda de Cristo. Vamos ver primeiro em Mateus capítulo 24, versículo 29, Mateus relatando este momento. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Este é um momento muito importante. O momento em que Jesus volta. E ele não vem da mesma forma que ele veio da primeira vez. Que ele veio como uma criança, ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa família pobre, e as pessoas não perceberam nele o Messias. Aí, nós chegamos nesse momento em que ele volta, depois que o sol escurece, a lua escurece, as estrelas caem, há um grande sinal no céu, e aí surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. As pessoas às vezes brincavam assim, né? Falavam, mas você quer ver Jesus voltando, né? E alguém respondia, eu não, porque eu quero estar voltando com ele, né? A igreja é arrebatada antes, né? E este é o momento em que o Filho do Homem chega nas nuvens, com glória majestosa. Ele vem para triunfar. Ele vem agora para assumir o poder. Andando um pouco agora na nossa Bíblia, voltamos ao livro de Apocalipse. No capítulo 11 de Apocalipse, há um outro momento em que ou seja, um outro texto que vai falar desse mesmo momento. Apocalipse 11, 15. Então o 7º anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino desse mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do Senhor se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Não era, nós temos falado sobre isso aqui, quem tem reinado sobre o mundo é o sistema babilônico, e nos 7 anos anteriores a esse momento aqui, quem vai estar reinando é o anticristo, sempre através do sistema babilônico, do sistema diabólico. E aí chegou o momento em que agora Jesus reassume o trono. Então ele chega
e ele vem para a terra. E aí, durante os 45 dias que sucedem esse momento, a volta de Jesus, ele vai estar reconquistando o seu reino, ele vai estar conquistando o reino dessa terra. Esses 45 dias, nós já falamos sobre isso, né? Vem lá de Daniel 12, que faz uma diferença entre aqueles que viveram até 1290 dias, ou seja, o momento em que Jesus pisa na terra, e 1335 dias, o momento em que a batalha final é encerrada, a besta e o falso profeta são derrotados e Jesus então reassume o reino. Esse texto então nós vemos aqui em Apocalipse 11. O reino desse mundo passou a ser. O que passou a ser não era. Ou se tornou. O que se tornou não era. Nós vamos voltar um pouquinho aqui. Agora nós vamos para o capítulo 7. Que é um texto que não fala claramente da volta de Jesus, mas que é importante para que nós entendamos o outro texto que nós vamos ver mais para frente. Depois desses eventos, observei 4 anjos de pé. Eu estou no capítulo 7, versículo 1. 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Aquela destruição que nós vimos lá, né? O sol escurecerá. E essa destruição que está prevista pouco antes da volta de Jesus, esses anjos então recebem uma ordem. Versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Ô pastor, você não falou que a igreja já não vai estar na terra? Como que eles vão selar os servos de Deus, né? Eu disse aqui que Israel estará na terra nesse momento, sendo salvo, sendo tratado, e que haveriam conversões em vários lugares do mundo. Mas esse texto aqui fala especificamente de Israel. Porque a partir do versículo 4, então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Tem gente que pega esse número como um número exato, outro como um número que mostra a totalidade, porque 12 é um número que mostra a totalidade, que seriam 12 vezes 12, 12 vezes 12 mil, né? E vai mostrando, então, que de cada tribo de Israel vão salvar 12 mil. Lembrando aqui que Jacó teve 12 filhos homens, mas que, na realidade, as 12 tribos eram 13, porque a tribo de José foi dividida em duas, Efraim e Manassés. Nesse texto aqui, a tribo de Manassés é citada, e a tribo de Efraim leva o nome de seu pai, a tribo de José. Mas são 12 tribos, porque a 13ª tribo de Dan, ela não aparece mais. É uma tribo perdida, que não existe mais, e não haverá mais descendentes dessa tribo quando Deus salvar todo Israel, que nós vimos aqui em Romanos 11, todo Israel será salvo. Então, estes selados aqui é o remanescente de Israel. O povo de Israel que fugiu, que foi para o deserto, nós vimos lá em Apocalipse 12, foi para o deserto durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que é a segunda metade da semana de Daniel. O povo de Israel, ele foge para o deserto. E aí, antes que venha a destruição final, esse remanescente de Israel é selado, recebe o selo de que pertence a Deus. Por que eu estou citando esse texto aqui? Porque quando a gente chega em Apocalipse 14,
que é um outro texto que vai falar desse momento kairos, da volta de Jesus. No versículo 1 está escrito: então olhei e vi diante de mim o Cordeiro, Jesus em pé, sobre o monte Sião. E isso é bastante sugêneres, porque os anjos falaram que esse Jesus que vocês viram subindo vai descer novamente e vai chegar ao monte Sião. E junto com ele 144.000 que ostentavam escritos na fronte o nome dele e de seu pai. Quem são esses 144.000 que chegam no monte Sião com Jesus? O remanescente de Israel, o que ficou para ser salvo durante a grande tribulação. Então, esses são 144.000. 144.000 remanescentes de Israel que vão estar com Jesus no Monte Sião para assumir o reino sobre a terra. Nós vamos depois perceber que também a igreja vai participar desse reino. Nós vamos falar do reino ainda um pouco para frente. Nesse momento nós estamos falando desse momento kairos, a volta de Jesus. Então este é o momento em que Jesus reassume o trono. Esse é o momento em que Jesus põe os pés sobre a terra para reconquistar. Aí nós vamos ver que logo depois disso vão acontecer aquelas últimas taças da ira de Deus, que nós já falamos sobre ela aqui. A grande Babilônia que reinou nesses últimos 7 anos vai ser julgada. Nós também já falamos sobre isso aqui. E aí vai haver uma grande ruína entre o povo da terra e júbilo no céu. E aí já chegando no final do capítulo 19, depois da queda do sistema babilônico, no capítulo 19, versículo 11, então olhei e eis que vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Tem nada a ver com aquele cavalo branco lá que nós já vimos aqui, o cavalo do anticristo. Esse aqui é o cavalo branco em que Jesus estará nele. Seus olhos são como chamas vivas de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome escrito que só ele conhece. Estava vestido com manto salpicado de sangue, por quê? Porque ele morreu por nossos pecados. E essa marca fica. E seu nome é Palavra de Deus. Quem que era no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne? Jesus. Então, ele está vindo. No versículo 14, os exércitos do céu seguiam. Anjos, vestidos de linho fino, alvo puro, montados em cavalos brancos. E aí, já no final, saltando alguns versículos, já chegando agora no versículo 19, nesse momento vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo contra o seu exército. Essa é a batalha final, a batalha de Armagedon. Quando nós estivermos falando do milênio, nós vamos começar a falar na próxima semana, nós vamos falar de uma outra batalha, que é a batalha de Gog e Magog, que acontece no final do milênio. Essa aqui é a batalha do Armagedon. Então, vai haver uma guerra entre Jesus e seus exércitos e a besta e o falso profeta com todos os reis da terra, porque todos os reis da terra, todos os exércitos da terra estarão do lado da besta e do falso profeta. E Jesus vai vencer essa guerra, vai derrotar a besta e o falso profeta e os seus exércitos. E o texto, no versículo 16, fala que, né, todas as pessoas, todo aquele exército serão mortos à espada, a espada que sai da boca de Jesus. Jesus vai derrotá-lo sozinho. Jesus vai vencer e triunfar essa guerra sozinho. Ele vai estar com seus exércitos ao lado, mas a espada que vem da boca dele vai derrotar esse exército. Só que o texto fala que a besta e o falso profeta vão ser lançados num lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Aqui não fala isso, que o lago de fogo e enxofre é preparado para o diabo e seus anjos. Mas se nós andarmos para trás, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quer dizer, um pouquinho depois do que nós estávamos aquela hora,
Mateus capítulo 25. Nós vamos ver o versículo 41 que diz assim: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então eu quero encerrar mostrando essa situação. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele existe, mas ainda não foi inaugurado. Ele foi preparado, pronto para o diabo e seus anjos, que hoje andam pela terra, estão no inferno. Algumas pessoas que morreram estão lá no inferno também, e esse inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com o diabo e seus anjos. Mas quem vai inaugurar um lago que foi preparado para o diabo e seus anjos, quer dizer, não foi preparado para homem nenhum. Não era desejo de Deus que homem nenhum fosse para lá. Esse lago foi preparado depois da rebelião de Satanás e foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem vai inaugurar esse lago é a besta e o falso profeta. 2 homens, 2 seres humanos vão inaugurar o lago que é preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, eles, 2 seres humanos, vão mostrar o tamanho da rebelião do ser humano. Porque eles vão para o lago de fogo e enxofre antes de Satanás. A besta e o falso profeta. Vão ser lançados vivos lá. Semana que vem nós voltamos, começamos a falar sobre o milênio, que é o próximo momento Cronos, né? Nós vimos o momento Cronos que durou 7 anos, agora hoje nós vimos o momento Kairos, que é a volta de Jesus, que é o momento em que Jesus volta para a terra e que reconquista o reino, e aí nós teremos um outro Cronos agora de 1000 anos, que nós vamos começar a falar sobre ele na semana que vem. Se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, fale do nosso canal para outras pessoas, para que elas também se inscrevam. E nós estaremos levando esse ensino a cada vez mais pessoas, porque é necessário que quanto mais pessoas for possível, aprendam a palavra de Deus. E nós estaremos levando esse ensino. Ative também o sininho do nosso canal para você receber as nossas notificações. E se você estiver gostando do nosso ensino aqui de escatologia, nós temos muitos outros vídeos teológicos também no canal do Ministério X Poder, que você pode ver, participar, mandar perguntas. Esses vídeos estão disponíveis e abertos no canal do Ministério X Poder. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.